ocupação irregular de terras da União é um problema com impactos na economia, no meio ambiente e na vida de milhares de famílias. O governo baixou uma medida provisória alterando as regras para a regularização fundiária. Com a medida, o governo espera beneficiar cerca de 300 mil famílias. Na comissão especial que analisa a matéria, foram apresentadas 540 propostas de emendas à MP. O relator acatou algumas. Nós avançamos em 33 pontos na medida provisória 910. Alguns importantes são da gratuidade das taxas do INCRA, que vão viabilizar esses produtores a solicitarem a regularização, que era inviável. Também a gratuidade no cartório, das taxas que são chamadas de emolumentos, também há essa previsão para o primeiro registro, quando sai da União para esse privado. O convênio do INCRA com as prefeituras, estados, correios, bancos federais e também os cartórios, para que esses produtores não precisam sair das suas cidades do interior e ter que ir à capital para protocolar o seu pedido de regularização. A medida provisória ampliou o público-alvo da regularização fundiária, incluindo terras ocupadas até 5 de maio de 2014, quando a legislação anterior se referia a ocupações até 22 de julho de 2008. Por outro lado, aumentou-se de 4 para 15 módulos fiscais o limite para que a averiguação dos requisitos possa ser feita por mera declaração do ocupante, por meio do Cadastro Ambiental Rural. Também amplia o alcance da regularização fundiária, que até 2009 se encontrava restrita ao âmbito da Amazônia Legal e que, com a edição dessa MP, passou a ter abrangência nacional e em terras não só da União, como também do INCRA. Por fim, possibilita-se a alienação por venda direta mediante o pagamento do valor máximo da terra nua aos ocupantes de imóveis rurais situados na Amazônia Legal até o limite de 2.500 hectares, quando se tratar de ocupações posteriores a 5 de maio de 2014. Especialistas manifestaram preocupação com os efeitos das novas medidas. A gente entende que essa medida provisória vai acabar gerando mais risco para a expansão de desmatamento, porque a gente fez um estudo olhando, por exemplo, 19,6 milhões de hectares na Amazônia que não foram ainda destinados e que seriam alvo de regulação fundiária futura, e se essa área for privatizada, a gente estima que até 2027 pode ter uma expansão de 11 mil até 16 mil quilômetros quadrados de desmatamento. O problema central não está no arcabouço legal, não está na ausência ou leis incompletas. O problema fundamental está na sua não implementação. O governo rebateu as críticas. Vazou esse assunto que o INCRA estava estudando e aí já puseram uma pecha de que era autodeclaração, que qualquer um chegava lá, dizia que tinha terra e ia levar. Não é assim, gente. O que nós precisamos agora é garantir que se perca esse medo. O que a gente tentou demonstrar hoje aqui é que já existem recursos, já existem meios de mostrar que com a tecnologia o processo é seguro o suficiente e capaz de dar celeridade com segurança para que a gente tenha um processo de regulação fundiária. Deputados também divergiram sobre as novas regras. Nós temos um número gigantesco de famílias, 700 mil famílias, que não tem o título, não tem escritura pública e registro. Não, ele não é desmatador ilegal, ele é irregular. E ele só é irregular, em grande parte, pela omissão do Estado brasileiro. É necessário a gente melhorar e avançar na regularização fundiária no país. Isso é um ponto de consenso, os movimentos sociais defendem, os trabalhadores rurais defendem, os quilombolas defendem. Agora, qual é a nossa preocupação? São os efeitos práticos dessa medida. Porque nós queremos que haja uma regulação fundiária e não uma legalização da grilagem. O senador Irajá apresentou o seu relatório nesta quinta-feira, mas por acordo, a votação do substitutivo só começa na próxima semana. O relator fez uma alteração importante em relação ao texto original da MP. Regrediu o marco temporal, que era 2014, para 2012, o prazo de ocupação de terras passíveis de regularização. A regularização fundiária é urgente e necessária, até mesmo para dar identidade aos crimes ambientais. Porque se você não é o dono da sua terra, como é que você pode ser acusado, então, de um crime ambiental? Ela dá identidade também
ao produtor rural. Ele dá certidão de nascimento àquela vida que é ali a propriedade rural.